Hoje o nosso bate-papo é com o coordenador trabalhista da diretoria jurídica da CNA, Dr. Rodrigo Guenei. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios. Obrigado, Bruno. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Falar de dois temas importantes, muito comuns dentro do agro, doutor Rodrigo, a questão da terceirização no campo. O que é que seria essa terceirização e por que ela é tão importante para o setor? Então, a terceirização é um tema que ele é muito presente no campo e quase em todos os setores da economia, né? É um fenômeno mundial que sempre existiu, mas em 2017 a gente teve a reforma trabalhista que aí sim normatizou ele, né? Criou uma lei para regulamentar como funciona. E basicamente uma empresa ou uma pessoa física, um produtor rural, contrata uma outra empresa de prestação de serviço para que ela preste um serviço para essa primeira empresa contratante. E aí essa empresa contratada vai fornecer trabalhadores ou prestar um serviço em outra atividade que não seja a especialidade da contratante, fornecendo assim, né, o que a gente chama acontecendo assim o que a gente chama da verticalização. E aí no rural, o que é muito comum de acontecer na terceirização é bem a prestação, a contratação de uma empresa de tomadora de serviço, onde ela vai fornecer trabalhadores para aquela propriedade. Então, um produtor rural contrata uma empresa prestadora de serviço para fornecer mão de obra para trabalhar na propriedade rural. Então, a gente percebe isso em algumas culturas, como, por exemplo, na cana-de-açúcar, é muito comum você contratar por meio de empresas legalmente habilitadas e tudo mais, essa empresa de prestação de serviço. Agora, doutor Rodrigo, quando a gente fala em prestação de serviço, é muito comum surgir dúvidas, principalmente entre os pequenos produtores. Qual é a diferença entre terceirização e intermediação? Então, esse é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala da terceirização, ela está lá prevista na lei, né, desse jeito que eu te falei, que é uma empresa prestadora de serviço contratada por uma outra empresa ou por um produtor rural, pessoa física, no nosso caso. E aí, a lei prevê que só dá para ocorrer a terceirização quando ocorre, né, nessa mediação uma contratação de uma empresa que tem finalidade específica de prestação de serviço. E aí, com isso, vai vir uma série de segurança para quem contratou essa empresa. Quando a gente fala da intermediação de mão de obra, que é muito mais comum no meio rural, é quando chega uma pessoa qualquer na propriedade e fala assim, não, eu tenho uns trabalhadores para a sua atividade aí, você está querendo contratar e tudo mais. Aí, às vezes, o produtor pensa, não, esse cara está só fazendo a intermediação da mão de obra, é uma pessoa física, em regra, vou contar com a ajuda dele. Aí ele traz aqueles trabalhadores e esse cara que fez a intermediação some, sem nenhuma segurança para o produtor que contratou, sem nenhuma segurança para o trabalhador que foi contratado, e aí a gente começa a ter problemas aí, né, dessa falta de transparência na contratação. Então a principal diferença quando a gente fala de terceirização, é uma empresa que intermedia, é uma empresa que é contratada. Quando a gente fala de intermediação, não tem um contratante, é uma pessoa que de maneira informal, uma pessoa física, chega lá e traz esses trabalhadores para trabalhar. E aí, no jargão popular do meio rural, dependendo da região, a gente conhece eles como o gato, o turmeiro, a pessoa que faz ali, né? Então, tem até um outro nome. Ou seja, aquele que não se responsabiliza pelo trabalhador. Exato. E aí, como é uma pessoa física, ele não só não tem condições econômicas de se responsabilizar pelo trabalhador e garantir, né, toda a regularidade trabalhista ali, como ele, muitas vezes, o pessoal não sabe nem o nome dele, né? Ele vai, faz essa intermediação, aí se dá algum problema com a fiscalização, chega lá, não encontra boas condições, esse cara sumiu para ter qualquer tipo de responsabilidade, né? Entendi. E sobre essa terceirização, inclusive, temos algumas decisões dos próprios ministros do Supremo Tribunal. Qual é o posicionamento do Supremo? Então, o Supremo Tribunal Federal, em 2000, logo que saiu a reforma trabalhista, foi questionada a constitucionalidade, né? A reforma trabalhista de 2017. E aí, no que a gente chama de julgamento de repercussão geral, ele fixou uma tese de que é lícita a terceirização em qualquer etapa da cadeia produtiva, inclusive na atividade finalística. Então, hoje é possível terceirizar a colheita, é possível terceirizar o plantio, é possível terceirizar qualquer atividade dentro de uma propriedade rural. Isso traz muita segurança jurídica, porque antes da reforma trabalhista, a terceirização ela só era permitida por meio de um entendimento da Justiça do Trabalho, onde falava que só era lícita a terceirização de atividades meio, não podendo ter relação com a atividade finalística
né, no caso nosso da propriedade rural. Então o Supremo veio e trouxe essa segurança jurídica, consolidando uma tese de que é lícita a terceirização em qualquer etapa da cadeia produtiva. Só para a gente concluir, quais os cuidados e obrigações que o produtor deve ter? Como eu ressaltei bastante, acho que eu vou bater muito nessa tecla, o produtor rural vai contratar uma empresa com CNPJ, é o grande ponto. E aí, quando ele contratar essa empresa, ele tem que verificar se o CNPJ é ativo, se está regular, tem regularidade fiscal, se o capital social da empresa é compatível com aqueles trabalhadores, se possível, ver se os trabalhadores deles estão com os registros trabalhistas e recolhimentos de FGTS tudo ok, né? Os pagamentos trabalhistas estão ok. Por que é importante ele tentar acompanhar isso? A lei, ela trouxe como uma segurança para os trabalhadores a responsabilização subsidiária de quem contrata a empresa prestadora de serviço. Então, o que isso quer dizer? Se a empresa prestadora de serviço não pagar as verbas trabalhistas, quem vai pagar é o produtor que contratou. Então, quanto mais o produtor puder se inteirar, né, dessas questões junto à empresa que ele contrata, mais segurança para ele. Então, hoje, se ele pegar, acompanhar de perto e pedir esses dados, até para poder fazer o contrato de uma forma mais redonda, ele vai certamente se resguardar. Principalmente a questão do CNPJ ativo, regularidade fiscal e o valor da empresa, né? Se o contrato social corresponde à quantidade de trabalhadores e tudo mais. Conversamos com o coordenador trabalhista da Diretoria Jurídica da CNA, Dr. Rodrigo Guenez, sobre a terceirização no campo e também a responsabilidade do produtor rural. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bruno, eu que agradeço. E aí, para deixar uma mensagem final aí, queria dizer que a terceirização ela é uma aliada ao produtor. É muito importante, ela traz muitos benefícios para o nosso setor. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer ela com responsabilidade, sempre observando a documentação, para a gente poder ter segurança jurídica e evitar os problemas com essas formas indevidas de intermediação que não estão dentro da lei.